Bom dia a todos. Dirijo a minha saudação inicial ao promotor de justiça e coordenador pedagógico do CEAF, Pablo Gran Cristóforo, e ao promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, do Patrimônio Cultural e da Habitação e Urbanismo, Carlos Eduardo Ferreira Pinto, em nome de quem cumprimento os demais colegas presentes ao evento. Estendo os meus cumprimentos às servidoras, servidores, estagiárias e estagiários e às demais pessoas que nos acompanham remotamente. Cumprimento também o palestrante dessa manhã, o doutor Bruno Machado Teles Walter, que irá explanar sobre a ecologia do cerrado, conceitos, origem e formação do bioma, fitofisionomias do cerrado, classificações, aspectos bióticos e abióticos, e também sobre a composição, estrutura e funcionamento das fitofisionomias do bioma. Com muita satisfação, o CEAF, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, promove o evento Ser do Cerrado, valorização, conservação e recuperação ambiental do bioma em Minas Gerais. Evento esse que foi idealizado pelo CAOMA. O objetivo da presente ação educacional é aprofundar o estudo do bioma cerrado, o que certamente é de grande importância para os promotores de justiça com atuação na área ambiental em nosso estado, temática de inegável importância para a instituição e para a sociedade. A ação educacional será dividida em 4 encontros, sendo o primeiro hoje e os demais nos dias 3, 7 e 16 de novembro, sempre às 10 horas da manhã, na plataforma Zoom, e com temas relevantes para o desempenho de nossas atividades na esfera ambiental. Destacando-se como um belo cenário na região central do nosso país, entre a floresta atlântica e a floresta amazônica, o cerrado ocupa mais de 21% das terras brasileiras. É um conjunto de vários tipos de vegetação, formando uma paisagem na qual podem ser encontradas, em meio às formações características do cerrado, algumas formações pertencentes a outros biomas. Este mosaico de fisionomias é extremamente importante do ponto de vista da biodiversidade, pois reúne uma grande variedade de plantas e animais. Devido ao grande valor biológico do cerrado, oportuna a realização desta ação educacional, a fim de que possam os integrantes do Ministério Público Mineiro, servidores, estagiários e o público externo interessado na temática aprofundar seus conhecimentos sobre esse importante bioma, propiciando dessa forma sua eficaz proteção e conservação. Agradeço a disponibilidade dos palestrantes que gentilmente aceitaram o convite do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado de Minas Gerais para estarem conosco nesta jornada de aprendizado e capacitação sobre o Cerrado Mineiro. Com essas brevíssimas considerações, eu desejo a todos um excelente evento e passo a palavra para o meu amigo, promotor de justiça Carlos Eduardo, que irá conduzir os trabalhos dessa manhã. Doutor Carlos Eduardo está com a palavra. Muito obrigada. Bom dia, doutora Elaine. Bom dia, doutor Pablo, doutora Carolina, demais participantes desse evento. Gostaria de cumprimentar todos os promotores e promotoras de justiça hoje aqui, na pessoa da nossa coordenadora, diretora do CEAF, doutora Elaine Martins Parisi, que sempre tem a maior boa vontade e alegria em fazer eventos do meio ambiente. Nós aqui do CAOMA sempre estamos ocupando grande espaço aí no CEAF, podendo discutir temas ligados à nossa área. Queria também cumprimentar aqui de maneira muito especial a Carolina Lameirinha, nossa colega coordenadora dos rios Paracatu e Urucuia, nossa regional em Patos,
que exerce naquela regional, naquela região tão importante para a defesa do Cerrado. É uma atuação brilhante, com grande legitimidade junto aos órgãos de execução. Carol é uma jovem promotora, mas com uma atuação já destacada na área de meio ambiente. Certeza que nosso Ministério Público estará muito bem representado pela Carolina durante muitos anos, né? Espero que ela continue na área de meio ambiente por muitos anos. Também cumprimentar todos os servidores do Ministério Público aqui presentes, também na pessoa do Luciano José Alvarenga, assessor aqui do CAOMA, que ajudou muito aqui na organização também do evento, e do Diego, assessor da Carolina, que também faz um trabalho técnico importante lá na regional, né? E porque a ideia do Cerrados, antes de fazer a apresentação do nosso palestrante, já passar a palavra para ele, queria registrar algumas considerações acerca do projeto Cerrado e a importância desse evento aqui hoje, né? Nós, professor Bruno, promotores, atuamos em razão do regime jurídico que a gente tem à disposição. Então, é muito importante para nossa atuação efetiva uma conexão com a área técnica. Então, talvez o grande desafio do promotor de justiça, da promotora que atua na área de meio ambiente, é fazer esse diálogo de fontes jurídico e técnico, para que a atuação possa cada vez mais ser efetiva e trazer consequências importantíssimas no controle e preservação do bioma. Então, o que nós percebemos ao longo dos anos? Que o Ministério Público sempre se voltou mais para a defesa do bioma Mata Atlântica. Isso é uma questão difícil até de ser explicada. Não sei se porque tem mais associações que defendem, em razão do regime jurídico da Lei da Mata Atlântica, né, ele trouxe uma atuação mais importante do Ministério Público, e com isso a gente consegue trazer consequências judiciais, com precedentes importantíssimos, inclusive no STJ, de proteção à Mata Atlântica. Então, nós começamos a perceber que muitas vezes em regiões que nós temos uma transição da Mata Atlântica para o Cerrado, então nós tínhamos uma atuação muito mais restritiva e protetiva no bioma Mata Atlântica, e o Cerrado continuava em segundo plano, pendente de uma atuação mais estratégica do Ministério Público. Então, por isso, nós partimos de uma premissa de que, para a proteção, é importante o conhecimento. Nós precisamos conhecer o bioma, nós precisamos valorizar a prestação de serviços ambientais do bioma cerrado. E com esse foco, nós criamos esse projeto Ser do Cerrado, que, dentre várias outras medidas, que é a produção de roteiro institucional, a discussão de temas importantes. Então, nós temos aí uma grande atuação, é um plano geral de atuação do Ministério Público, então nós esperamos, com essa atuação, que logo tenhamos grandes resultados também na defesa do bioma cerrado, assim como já temos grandes resultados no que se refere ao bioma Mata Atlântica, né? Tanto do Ministério Público de Minas quanto do Ministério Público brasileiro, né? Nós temos recentemente, assim, todo ano agora, uma ação já planejada, a Operação Mata Atlântica em Pé. E nós temos aqui no estado de Minas Gerais grandes resultados, né? Nosso sonho é fazer também o Cerrado em Pé, que o Cerrado também possa ter esse olhar dos órgãos de apoio de comando e controle, de modo a evitar esse desmatamento cada vez mais avançando para o nosso bioma, né? Então, professor Bruno, eu gostaria de apresentá-lo, né, nesse primeiro
nessa primeira mesa como engenheiro florestal e agrônomo graduado na Universidade de Brasília, em 1986, mestre em 1995 e doutor em 2006 em ecologia, também pela Universidade de Brasília. É pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia há 33 anos, onde ingressou por concurso público. Curador adjunto do Herbário Senagem, atua nas áreas de botânica e ecologia com ênfase em florística, fitossociologia e coleta de plantas. Concentra sua produção nos temas de coleta, recursos genéticos vegetais, estudos de flora e caracterização vegetacional, especialmente do cerrado. Foi membro da Comissão Nacional de Biodiversidade, o CONABio, membro do Comitê Organizador e editor do Catálogo de Plantas e Fungos do Brasil e membro do Comitê Organizador da Lista de Espécies da Flora do Brasil. É membro do Comitê Organizador do Projeto Flora e Funga do Brasil e membro da equipe do portal Web Ambiente. É autor de quatro livros, 47 capítulos de livro e 32 artigos em revistas especializadas. É autor de outras 75 publicações técnico-científicas contidas em anais de congresso, publicações da série Embrapa, em apresentações de livros e textos de divulgação científica em jornais e revistas. Bom, esse é o currículo resumido do professor Bruno, que, de maneira especial, gostaria de fazer a citação ao seu livro, que é muito utilizado. Conversando com a Carol, ela deu essa informação, que ele é muito utilizado nos pareceres dos nossos técnicos, o livro Fitofisionomias do Bioma Cerrado. É muito utilizado na elaboração de pareceres que subsidiam ações e atuações do Ministério Público, e com isso nós conseguimos atuar, professor. E daí, já finalizando aqui, a importância dessa conexão, né? Com o técnico, nós conseguimos aplicar o regime jurídico e conseguir acionar o Poder Judiciário. Isso quando? Sobretudo em duas situações muito parecidas. A primeira, desmatamento sem qualquer tipo de autorização. Então, assim, sem qualquer tipo de regramento. Isso acontece muito, né, no nosso estado. Mas também numa situação bem peculiar, que são as autorizações fraudulentas ou ilegais. Isso acontece muito. A supressão do bioma por supostas autorizações em tese legais, mas que na prática traz grandes irregularidades. Então, esses dois pontos, eles demandam do Ministério Público muita atuação, e por isso essa conexão, essa importância do conhecimento técnico, de modo a subsidiar as nossas ações e, com isso, trazer mais proteção ao cerrado, né? Então, com essas brevíssimas considerações e a importância do tema, eu agradeço muito a oportunidade de ouvi-lo e passo a palavra ao senhor para que tenhamos uma manhã bem produtiva. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Eliane, a turma que organizou esse encontro super necessário, importante, e cada vez mais eventos desse tipo têm que ser estimulados, né? Carlos, eu gostei particularmente da sua fala quando você fala que Mata Atlântica tem sido mais olhada do que Cerrado, e eu fiquei feliz pelo tipo de apresentação que me foi solicitada. Eu tenho absolutamente amplo. Eu optei por... Deixa eu fazer uma pergunta. Está compartilhado a tela de apresentação? Alguém pode me responder? Ainda não. Deixa eu compartilhar aqui. Ainda não. Espera aí. Vou compartilhar uma apresentação. Aliás, a gente teve um atraso exatamente por causa disso, e eu peço desculpa a todos. Foi? Ainda não. Ué, não estou entendendo.
Agora foi. Foi agora? Foi, mas não está na apresentação. Para mim aqui tá. De novo. Cada uma tá escrito assim, algo deu errado, experimente recarregar a página. Espera aí, deixa eu tentar de novo. Desculpem, gente. Foi? Foi. Está em tela de apresentação? Ainda não. Não é possível. Algo deu errado aqui, gente. Doutor Bruno, Sim. de repente, se o senhor não se incomodar, pode passar daquele jeito que dá para ver também. Pois é. Mesmo Está com aquelas compartilhado? lâminas do lado, né? Está compartilhado? Agora não está não. Não. Só um segundo. Agora compartilhou. Isso. Só não está no modo apresentação, mas igual o doutor Pablo falou, podemos fazer assim mesmo. Para mim, por exemplo, aqui eu estou enxergando, só fica com as lâminas do lado também, mas dá para... A Giselda está aí. Giselda, qual o botão que você tinha sugerido? Embaixo, né? Bruno, eu clico na hora de abrir a palestra, eu abro lá embaixo onde aparecem todos os arquivos teus que estão abertos. Não é dentro da tela do Zoom. Entendi. Não sei se você entendeu o que eu disse. Entendi. Está compartilhado, gente? Tá. Está. Agora foi? Sim. Tá compartilhado não na tela de apresentação, mas a gente consegue Eu acho ver... que a gente, pelo horário, eu acho que é melhor andar assim. Porque, Sim, sim. Tá ok. senão vai atrasar muito, eu imagino. Pode ir, então? Pode. Só você ligar sua câmera também, o Dr. Bruno. Ah, tá. Tá. Isso eu desliguei aqui. Peraí. Só um segundo. Desculpa, gente. Eu tô com medo do meu computador que ele tá dando... Acontece. Ele travou no nosso treinamento aqui, ele travou. Foi agora, né? Agora foi. Uhum. Não tá. Que dificuldade. Bom, vocês estão vendo, né? Então vamos começar. Bom, Sim. então, desculpem pela segunda vez esses problemas técnicos aqui do Zoom, mas como eu estava falando, achei interessante a apresentação do colega Carlos Eduardo, e eu fiz esses amplos temas que me foram pedidos para falar, e eu fiz a apresentação da seguinte forma. Eu vou fazer essa apresentação em 6 partes, e o meu foco, mais do que tentar que vocês saibam diferenciar fisionomias de uma forma mais de campo, eu quero mostrar as bases, os princípios que levam as pessoas a tentar classificar coisas, né? O que está por trás dessas classificações, o que está por trás das bases ecológicas do Cerrado. Então, eu me preocupei muito em mostrar essas
essas etapas, né? Como é que esse conhecimento foi acumulado até chegar no que a gente tem hoje, né? Então, eu vou primeiro falar um pouco sobre a história ecológica, dando alguns princípios e contextualização fitogeográfica dessa conversa, né? Passo, então, alguns conceitos importantes, e na fala da Elaine, eu achei que isso aqui vai ser bem legal, tá? Depois, num terceiro momento, a gente vê alguns sistemas de classificação do cerrado, enfocando alguns autores que pensaram esse tipo de coisa. Aí depois vamos passar por algumas paisagens do cerrado e das vegetações. Eu dou um breve histórico sobre compilações de flora do cerrado e, por fim, amarra com essa pergunta aqui. O que a gente acumulou de conhecimento sobre cerrado e conservação está valendo? Né? Então, essa é a base do que eu vou falar aqui. Então, vamos lá. Eu acho que tem alguns princípios que, de cara, a gente tem que colocar sobre classificação, sobre ecologia, né? Então, o primeiro deles é esse daí. Para entender a ocupação de uma região pelos seres vivos, é necessário analisar a distribuição atual e a história de seu desenvolvimento. O que eu estou falando? Eu preciso ter informações de ecologia e de fitogeografia, né? Os principais aspectos da distribuição atual dos organismos no planeta estão ligados a mudanças ambientais ocorridas no Quaternário. O que é isso? Eu preciso ter informações de tempo geológico. Eu tenho que eu tenho que pegar coisas que a explicação estão em tempo geológico. E o patrimônio florístico, ou seja, as plantas que a gente enxerga hoje, os grandes tipos de cobertura vegetal que a gente tem hoje no planeta inteiro, eles estão ligados a questões que ocorreram principalmente no Pleistoceno, no final do Pleistoceno, início do Holoceno, que são os mesmos de hoje. Então, quer dizer, as vegetações não têm se mudado muito nos últimos 20, 30 mil anos. Então, além do tempo ecológico, eu tenho que me preocupar com questões de tempo ecológico atual. Então, vamos lá. Classificar. A gente está trabalhando e tentando classificar as coisas desde lá dos egípcios, dos gregos, né? Os filósofos lá, gregos. A distinção, essa coisa começa com plantas e animais, diferenciando. Aristóteles avança sobre plantas. Teofrasto, esse cara aqui é considerado o pai da botânica, né? E por questões de medicina, houve um avanço grande o avanço e o interesse sobre as plantas sempre foi muito grande na história da humanidade, né? Aqui eu faço um salto, que a gente não tem muito tempo, até o século XIX, então o ser humano começa a perambular pelo planeta e vai andando em diferentes caminhos no planeta, né? Vão conhecendo rotas, e nisso entra uma outra questãozinha na história, que a gente vai precisar de mapas, né? de cartas para conhecer o planeta. Então, é impressionante a gente imaginar que lá nos séculos XV, XVI e 1507, a gente já tem alguns mapas muito impressionantes, né? Com as pessoas olhando para a estrela, alguns instrumentos de navegação, a gente vai conhecendo o planeta e nota, existem vários continentes, isso aí vai ficando muito claro, né? Então, por exemplo, essas questões, quando esses mapas começam a ser criados, principalmente essa ligação aqui, África, América do Sul, ela começa a se descortinar como uma coisa interessante, né? Parece que é um pequeno quebra-cabeças. E começa esse tipo de coisa. Será que a gente teria ligações antigas? Essas conversas começam por esse período, né? No século XVII e XVIII, muito baseado numa discussão que é muito fundamentada em religião, mundo pós-dilúvio, mas as pessoas vão vendo, e mais uma vez, o quebra-cabeça vai ficando cada vez melhor. Mas professor, sim? O senhor me desculpa interromper, mas a apresentação está parada no slide 3. Eu estou ouvindo o que o senhor está passando, mas na tela não está fazendo essa alteração. Para mim aqui está. Vê se agora foi. Não está indo? Agora foi. Agora foi. E agora? Foi. Agora? Foi. Tá no século XV, XVI? Estão vendo? Sim, está no 17 e 18. Gente, mil desculpas por essas questões técnicas, viu? Então tá. Então é isso. Você tem mapas lá do século XVIII. Como é que é o planeta por dentro? Né? Esse mapa é impressionante, 1678. Ó, vulcãozinho lá dentro e tal. Né? Passou o slide? Século XIX? Vocês estão vendo? Não. Oi. Alô? Oi, estamos aqui, ó. Século XIX agora. Tá. Passou agora. Ai, meu Deus.
Tá. Então, no século XIX, vamos mais rápido aqui, né? Esse cara é fundamental em toda essa discussão, eu já falei desde lá do meu sumário, fitogeografia. Foi Humboldt que funda essa ciência, a geografia de plantas, junto com o Aimé Bonpland. Ele faz esse tratado aqui de geografia de plantas. Um outro cara importante nessa discussão, até onde a gente vai chegar, Alfonso de Candolle, um botânico suíço, ele diz textualmente lá, as condições atuais e as do passado explicam a distribuição atual das plantas, né? E com Darwin e evolução dispensa comentários, né? Vamos pular, então, para o século XX. Eu vim rapidamente aqui recuperando essas informações. Esse cara aí, Alfred Wegener, no início do século passado, ele propõe coisas que já vinham sendo discutidas pelos geólogos, que os atuais continentes estiveram unidos. Vocês estão vendo o Wegener? Não, estamos no século XIX aqui. Agora sim. Foi. Então, com delay. Eu tenho que fechar e abrir para dar certo. Com delay. Tá? Então, o Wegener ele fala que os atuais continentes estiveram unidos no Paleozoico e parte do Mesozoico, nesse supercontinente chamado Pangeia. Eu estou falando um monte de palavrinha aqui, Paleozoico, Mesozoico, né? Pangeia, e isso dá uma confusão, e vocês têm obrigação nenhuma, ainda mais um público como esse. Então, eu vou perder aqui 2 minutos, 1 minuto e meio, 2 minutos, falando isso. Os geólogos fazem essa história ecológica da Terra, eles dividem elas em eras, são 5 eras, é o Arqueozoico, o Proterozoico, o Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico. Essas são as eras, né? Essas eras, Arqueozoico e Proterozoico, é chamado de pré-cambriano. Isso a composição estrutural do planeta ocorreu nesses 4 bilhões de anos, tá? O Paleozoico, então, é a era seguinte, que é de 550 milhões de anos até cerca de 250 milhões atrás, onde as primeiras formas de vida acontecem. E essa Pangeia, ela surge nesse momento da história ecológica da Terra. Mesozoico, de 250 milhões de anos até 65, a complexidade de formas de vida do planeta aumenta. Esses blocos de Pangeia eles vão se dividir, e o Cenozoico, a era que a gente está nela, que vai dar a configuração da Terra do modo que a gente vê hoje. Tá? Então, essas eras, que são 5, as pessoas dividem em períodos. Então, aquele período das 2 eras iniciais é o pré-cambriano, porque é o primeiro período geológico do Paleozoico, chama Cambriano. Tá? Tem um monte de nome aqui que não interessa, mas alguns famosinhos no Mesozoico, Triássico, Jurássico, Cretácico, são termos que a gente vê até em mídia de filmes e tal. E o Cenozoico, que é a era atual, ela é dividida em períodos terciário e quaternário. Tá? As eras, então, são divididas em períodos, os períodos são divididos em épocas. As épocas, então, vamos pegar o terciário. Você tem coisas como Paleógeno, Eógeno, um monte de nome aqui, Oligoceno, e isso tem, para a gente que estuda esses períodos são bastante importantes. E o mais importante deles aqui é o quaternário, é onde está o famoso Pleistoceno e o Holoceno. Tá? Então, é isso. Eras, períodos, épocas. Então, esses nomes vão aparecer aqui nesses meus slides. Tá? Passou, né? Voltando lá para o Wegener. Ok? Eu só quero um retorno porque está difícil. Sim, passou. Ok, então tá. Eu vou ter que desistir da apresentação aqui. Tá. Então, Pangeia, que é esse bloco de massas aqui continentais, ele tem dois blocos que vão se quebrar, que é um ao norte, que chama Laurase, e um ao sul, que chama Gondwana. Tá? Esse conceito que o Wegener propôs, ele vai evoluir, tá? Então, eu tenho um monte de reconstruções que não interessam aqui com datas e tal, mas, por exemplo, é interessante dizer que a tal Gondwana ela vai unir os continentes. A América do Sul, o que a gente enxerga hoje, a América do Sul, Antártida, África, Índia, Nova Zelândia, Austrália, basicamente as reconstruções atuais, os artigos mais atuais, essa coisa ficava mais ou menos ali onde hoje é o Oceano Índico. Tá? E isso é mais ou menos... Essas datas vão mudar um pouco, mas essa rachadura da América do Sul com a África, ela vai começar a se separar por volta de 127 milhões de anos atrás, até uns 80 milhões, aqui no Cretáceo é superior. Eu tinha uma artezinha aqui que não vai dar para passar, eu acho que vocês não vão ver, tá? Mas nesse período aqui, ó, exatamente aqui, antes desses blocos começarem a se separar, é que surgem as fanerógamas. Quem são as fanerógamas? As fanerógamas são as plantas com flores, só para simplificar aqui para vocês. Tá? Então, plantas com flores, angiospermas, pinheiros, não sei o quê, elas surgem nesse período. Antes, está tudo unido lá, tá bom? Você tem... Então, vamos fazer um pulo aqui. Eu tinha uma arte aqui que vocês não vão ver, tá?
Mas vamos lá. Então, no Cenozoico, a América do Sul, quando começa a rachar, se separar de África, ela fica meio isolada como ilha até uns 20 milhões de anos. Então, entre 80 e esses 20 milhões de anos, saindo de Cenozoico, já no Cenozoico, ela funciona como uma ilha e a biota, os bichos, as plantas, eles vão evoluindo. Tá? Por volta de 3 milhões de anos antes do presente, há uma nova ligação, então, da América do Sul com flora de Laurásia. Laurásia era a parte norte, Gondwana a parte sul. E há uma troca de florística nessa brincadeira aí. Tá? Isso significa o quê? A América do Sul ela passa a comportar uma mistura de condições climáticas e ambientais que é encontrada em poucas regiões do globo. O que eu estou falando? A flora sul-americana ela é muito destacada em relação às demais floras do mundo. A gente não tem tempo aqui para falar muito sobre isso, mas eu quero passar essa mensagem, né? Que no quaternário as conformações do planeta vão mais ou menos se estabilizando, e a gente tem isso também famoso até por mídia. Você tem glaciações intercaladas por intervalos de interglaciais, e isso também vai influenciando como que essas vegetações vão se estabelecer por aí, né? Então, a maioria dos teóricos fala que você tem contrações florestais em fases mais frias e secas e expansões dessa floresta em fases mais quentes e úmidas, tá? Nos interglaciais. Então, é isso. Essa figurinha é bem interessante, que ela mostra que os últimos 18 mil anos, eu comecei falando milhões de anos antes do presente, a gente já está baixando isso daqui para 1.000 anos, né? Nos últimos 18 mil anos até o presente, você tem praticamente uma estabilização dinâmica. O último grande glacial que atinge vegetações da América do Sul, ele é chamado Wurm Visconsiano, e ele meio molda como é que a gente enxerga a vegetação hoje em dia, que basicamente ela está igual, e isso tem uma série de maneiras de enxergar esse tipo de coisa. Bom, então, isso é super complicado acompanhar isso de uma maneira tão rápida. Eu fiz aqui um resuminho só para ver se fica alguma coisa. Então, a gente tem Pangeia lá, nessa data aqui, né, que é a união de Laurásia com Gondwana. Gondwana começa a se separar, há uma rachadura inicial. Gondwana, com aqueles continentes, eu vou usar esse termo, com aqueles continentes unidos, eles começam a se separar. A África ela tem uma ligação próxima com a América do Sul até cerca de 80 milhões de anos atrás. 20 milhões, de 80 a 20, a América do Sul funciona como uma ilha, tem um novo contato com flora de Laurásia aqui há 3 milhões de anos atrás, e nos últimos, aqui no famoso Pleistoceno, as conformações atuais começam a se estabilizar, tá? Glaciações longas, interglaciais mais curtas. E o Holoceno, o Holoceno, então, os últimos 10 mil anos. Essa palavrinha mágica, os últimos 10 mil anos é o Holoceno. A gente tem essa estabilização, e a maioria dos registros fósseis, bons registros, vem daqui, tá bom? Ups, errei aqui, só um segundo. Tá, continuando. Então, quer dizer, no presente a gente está nesse interglacial, e esses fatores históricos é que permitiram a América do Sul comportar a mais rica flora continental do planeta, especialmente entre as geospermas. Então, a gente pega mapas coloridinhos desse aqui, ó. A América do Sul tem um monte de corzinha, e a gente vai entender um pouco melhor por quê daqui a pouco. Tá? Eu vou passar rápido por isso até para tentar perder mais tempo lá na frente, a gente está bem atrasado. A flora sul-americana influenciou a norte-americana e vice-versa. De fato, a flora de Laurásia na América do Sul ela é muito menos influente do que a nossa flora gondwânica sobre eles. Né? Você tem uma série de famílias que vieram para cá, famílias que foram para lá, não se preocupem com os nomes, mas eu quero mostrar esse intercâmbio florístico que rolou, e as plantas de Laurásia, principalmente, o que eu estou falando, do norte, que vieram para cá, elas acabam se estabelecendo mais ali na região dos Andes, elas não afetam muito essa região nossa aqui, mais do Brasil Central. Né? Você tem um monte de coisas aí. Neotrópico é uma palavra muito usada na academia. Né? Neotrópico são os trópicos, o novo trópico, porque a África, a Austrália e tal, os trópicos do lado lá é o paleotrópico. Então, a faixa neotropical ela tem um monte de riquezas florísticas que o paleotrópico não tem. Tá? Então, isso resultou em uma diferenciação de vegetação impressionante, e claramente isso vai influenciar a vegetação e a flora do Cerrado. Eu dei uma corrida aqui, que eu estou preocupado com o tempo,
Então, eu tentei dar essa história ecológica da Terra inicial para a gente começar a chegar no Cerrado. Então, vamos lá. É importante, antes de falar exatamente dos sistemas de classificação, acho interessante a gente definir alguns conceitos. Primeiro, que eu já andei falando aqui, formação vegetal. Né? Formação vegetal, que é quase... alguns autores vão usar palavras como província, como domínio. Ele é um conceito vegetacional. Ele foi cunhado por esse cara aqui, me fugiu o nome, o August Grisebach, né? O Grisebach, ele chama Augusto, a maioria desses autores é engraçado, são todos com A. Mas o Grisebach, ele define, ele conceitua formação como uma questão fitogeográfica, ele é influenciado pelo Humboldt, que eu também já falei, ele vai unir flora, a estrutura, que é algo assim, a estrutura da vegetação, depois eu falo um pouquinho mais sobre ele, e aspectos abióticos. O que são esses aspectos abióticos? Ele vai considerar geologia, solos, relevo, geomorfologia, hidrologia e clima, né? Claramente, formação vegetal é um conceito determinístico. Se eu tenho determinadas condições, eu vou ter determinada forma de vegetação, determinada formação. Isso é formação. Bioma, que é um conceito que vem depois. Ecologia nasce nesse período. A palavra ecologia surge na ciência por volta de 1860. Tá? E aqui, o Frederick Clements, esse cara aqui, ele passou uns 20 anos da vida dele pensando como é que eu conceituo eu saio de um conceito vegetacional e vou para um conceito ecológico, né? Basicamente, o que ele fez? Ele uniu fauna nesse conceito. Então, além de flora e aspectos abióticos, que é o lado da formação do Grisebach, ele introduz a palavra fauna. E a ênfase abiótica do conceito de bioma é o clima. Então, a gente pode fazer uma definiçãozinha rápida de clima, de bioma aqui, como é um grande biossistema caracterizado por um tipo principal de vegetação, por um tipo principal de formação vegetal. Então, eu quero claramente destacar que, enquanto formação é um termo fitogeográfico, bioma é um conceito ecológico, ele é holístico por natureza. Tá? E o que acontece? Como esse conceito do Clements ele é difícil de ser estudado na prática, as pessoas foram tentando redefinir a palavra bioma. Eu estou dando aqui claramente, defendo esse conceito holístico de bioma. Eu não gosto de muitas mudanças de nomenclatura e tal. Eu gosto de ir aos originais. O que o cara original falou? O Clements, claramente, ele falou isso aqui. Então, quando a gente vê bioma cerrado no conceito do IBGE, é perfeito. Né? É o conceito ortodoxo do Clements. E a gente vê hoje muitas tentativas, e o conceito de bioma foi se modificando ao longo do tempo, que hoje muitos autores é quase que um sinônimo do que o Grisebach falou aqui de formação. Bioma original não é isso, tá bom? Então vamos lá. É isso, ó. Esse mapinha do Brasil aqui, eu posso fazer diferentes escalas, ele é perfeito sob o ponto de vista clementiano. Tá? Esse rosa aqui do mapa do IBGE, a gente tem 2 milhões de quilômetros quadrados e ele representa um quarto do território brasileiro. Perfeito. Vamos mudar aqui, então, com uma outra palavra importante para esse entendimento. Vegetação, que ela está ligada lá com a palavra formação. Vegetação, eu não quero dar uma definição formal, mas eu quero que fique a mensagem. Vegetação é um conjunto das plantas, é a massa de plantas. Quem pensou isso foi esse cara aqui, o Andreas Schimper, tá? E esse cara, no final do século XIX, ele definiu. Então, vegetação, a gente tem 3 formas básicas de vegetação no mundo. A gente tem uma coisa que ele chamou de arvoredos, tá? E disso aqui inclui a floresta, ou a vegetação do mundo inteiro, tá, gente? Ou é arvoredo, que vai ter a floresta, ou é campo, que inclui aqui savana, ou a gente tem os desertos, tá? Então, isso é o que o Schimper definiu. Os estudos foram avançando ao longo do mundo inteiro no século XX e as pessoas perceberam que a palavra savana não se encaixava bem dentro de campo, de modo que há um entendimento geral hoje entre a gente que estuda essas coisas, que as vegetações do planeta ou elas são floresta, ou elas são savana, ou campo, ou deserto, aqui a ausência de plantas. Tá? Então, é isso que está... foi isso que o Schimper definiu. Então, a massa de plantas que a gente vai enxergar na natureza é isso. Isso é vegetação. Então, flora. O que é flora? Se vegetação é a massa de plantas, a flora é uma lista de nomes.
Eu não pego na flora, mas eu pego na vegetação. Então, flora é o conjunto de plantas de uma determinada região. Eu coloquei aqui o Linneu, que foi o cara que definiu o sistema binomial. Volto aqui com o De Candolle, que é uma figurinha que já apareceu em slides anteriores, né? Mas eu quero chamar a atenção. Se para a vegetação a gente propõe sistemas de classificação com flora, para publicar nome de plantas, para fazer listinha, a gente tem um código de botânica que vem desde 1867, e exatamente o De Candolle, que é aquele cara que falou de ter que olhar para o passado, ele foi o chefe do primeiro código de botânica que surgiu lá em 1867, a cada 4 anos, nos congressos internacionais de botânica, isso é decidido. Mas você não tem sistemas para classificar a flora. Então, é isso. Vegetação, eu tenho sistemas. Flora, não. Flora é nome. Tá? Vegetação e flora, como é que elas se unem? Eu gosto dessa frase. Vegetação é a expressão da flora, ela é a fisionomia. Isso aqui é a vegetação, a flora está aqui, é cada nominho. Tá? Então, aqui esse slide eu tinha uma artezinha. Mas, tudo bem, vamos mandar aqui. Ó. Espécies já. Se eu tenho um conjunto eu tenho um trecho de vegetação, um conjunto de espécies que são árvores, eu vou ter uma floresta. Se eu tenho um conjunto de espécies num determinado trecho que são ervas, eu vou ter campo. Se eu tenho essa mistura de árvores e arbustos, eu tenho a savana. Então, esse é o conceito. Floresta, a lista de nomes que eu vou ter são árvores. Campo, a lista de nomes que eu tenho são ervas. E essa coisa intermediária é a savana. Tá bom? O que quem estuda essas coisas faz? Critérios base da maioria dos sistemas, praticamente todos os sistemas de classificação do mundo inteiro, eles vão unir essas duas coisas. A forma da vegetação que vai levar ao tipo de vegetação. Forma da vegetação, formação, lá, aquele conceito clementiano, é a fisionomia. Tá? O que é a fisionomia? A fisionomia é um conceito que eu posso usar a estrutura da vegetação, que eu já falei, e agora eu defino um pouco mais. O que é estrutura? A minha estrutura é arbórea, a minha estrutura é herbácea, ela é de outra forma. Então, estrutura é um elemento que está no conceito de fisionomia. As formas de crescimento é outro elemento do conceito de fisionomia, que é o quê? Eu tenho ervas, eu tenho árvores, eu tenho lianas, né? E uma outra coisa importante, as plantas elas têm alguma mudança estacional ao longo das estações climáticas, ao longo das estações de crescimento. Tem mudança? Ela perde folha, não perde folha? Tá? Então, quer dizer, a forma da vegetação é a fisionomia, mas o tipo de vegetação, que é a base das classificações, eu posso usar esses 3 conceitos que estão nessa chave aqui. Ou eu uso a fisionomia ou a flora. Em geral, as pessoas usam os três conceitinhos aqui, tá vendo? Mas eu posso usar 1 ou 2 ou 3. Isso aí depende do autor. E a fitofisionomia, que essa palavra chatinha, é uma tradução da fisionomia das plantas. Tá bom? Aqui, como esse conceito de formação, tipos, eu falei, ele tem esse componente abiótico, eu aproveitei nesse slide aqui para falar um pouco deles. Em amarelinho, para a gente ganhar tempo, eu já fui dando alguns exemplos do bioma cerrado. Né? A flora é a base e a vegetação vai responder ao quê? A um clima, que no nosso caso aqui ele é estacional, eu tenho invernos secos e verões chuvosos, isso é muito marcado. A geologia, a geomorfologia, o cerrado incrivelmente, a gente tem uma enorme variação altitudinal, alguns autores desde quase que do litoral até 1.700 metros, né? Então você vai ter relevos diversos, altitudes diversas. Planta responde muito à altitude. A altitude é um diferencial que o Humboldt chamou a atenção lá em 1805, né? A hidrologia e hidrografia, que no nosso caso, exemplificando aqui com o Cerrado, das 12 principais bacias do brasileiras, o Cerrado, 8 começam aqui, né? E a localização do próprio Cerrado no continente, né? Ela é central, né? A gente vai ver aqui no próximo slide, não é exatamente no próximo, mas vamos lá. Então, aqui um exemplo de classificação de vegetação da América do Sul, e eu pus esse porque eu queria demonstrar esse cara aqui, o Hooke, em 1972, ele identificou 40 regiões florísticas da América do Sul. Né? Isso é uma forma de fazer sistemas de classificação. Esse aqui é um exemplo que eu vi, que dá para você fazer um sistema de classificação sem olhar para a estrutura, só para fora. Mais à frente também eu falo um pouco mais sobre isso. Então, ele falou, na América do Sul a gente tem florestas do norte, florestas do sul e regiões sem floresta. Né?
que é um conceito que também, esse dualismo floresta-campo, ele vai ser muito influenciador das classificações, né? Esse dualismo que vem lá do Schimper, que eu falei, ou é floresta, ou é campo, ou é deserto, tá bom? Mas, então, vamos fazer uma rápida passagem aqui. Esse autor aqui, Cabreira e Willington, eles propuseram esse mapa de províncias vegetacionais, né, num sentido de formação, onde esse mapa foi bem influente na academia, né, de estudos de vegetação do Brasil. Eles propõem 23 províncias biogeográficas e o Cerrado está aqui no meio. Ó. Você repara que ele tem influência de outras províncias do Schimper, né? E o interessante é que essas coisas eram feitas, as tecnologias vão se acelerando, vão andando, imagens de satélite e tudo mais. Hoje, a gente, por técnicas modernas, a gente gera mapas desse tipo aqui, que você vai ver, eles batem muito com esses autores mais antigos falaram. Com modernas geotecnologias, eu tenho mapas muito interessantes que eles vão bater com esses mapas desses autores propuseram. Tá? Com relação à vegetação do Brasil, é a mesma coisa. Você tem muitos sistemas de classificação. Aqui são alguns autores que a gente vale a pena falar. Martins, o Alberto Sampaio, o Veloso, que curiosamente não se acha perto. Tem um monte de gente que pensou a vegetação do Brasil. E eu vou destacar para os senhores aqui algumas delas. Né? Vamos lá. Acho que a mais impressionante de todas, e eu estou triste eu vou até tirar daqui, porque o Martins, em 1824, Vocês estão vendo o mapa inteiro? Me desculpe perguntar. Sim. Tá. Então, o Martins, em 1824, ele falou, usando nomes de ninfas, mas ele basicamente falou, olha, eu andei 3 anos lá no Brasil, de 1817 a 1820, ele publica isso em 1824. Lá no Brasil, ele usou nomes de ninfas gregas para falar de cada tipo de vegetação que ele enxergou. Mas o que ele falou em 1820? A gente tem a Amazônia, a gente tem Cerrado, a gente tem Caatinga, Mata Atlântica e Campo Sulino. O mais impressionante é que nessa faixa aqui entre o sul da Amazônia e bordas do Cerrado com o Pantanal, ele falou, lá eu não entendi direito, não deu para ver o que era. E ele chamou de vagas. O que eu estou falando aqui? Tem 200 anos que a gente está esmiuçando esse tipo de coisa que esse cara falou em lombo de burro. E o Martins, curiosamente, ele é mais conhecido por esse trabalho aqui, que é a Flora Brasiliensis. Mas é um cara fundamental no estudo de vegetação do Brasil. Tá? Ele faz a Flora Brasiliensis, que só veio a ser suplantada há 10 anos atrás com um projeto que eu falo mais à frente. Tá bom? Então, Martins é um cara impressionante. Aqui eu já pulo para um outro autor, que é o Alberto Sampaio, já do século XX, e eu quero destacar aqui que ele também propõe termos fitogeográficos. Tem uma coisa que está incutida na gente, a zona do Cocais, essas coisas. Foi esse cara que teorizou isso daqui. Tá? Mas eu quero chamar a atenção que, por todo o século XX, principalmente, e isso vai ter influência aqui no nosso Cerrado, havia essa dicotomia entre florestas e campos, e a Amazônia, absolutamente exuberante, surpreendente, a própria Mata Atlântica, elas sucumbiram, então, ou a floresta é legal e o resto é resto. Então, se há essa dicotomia de florestas e campos, isso é um preconceito que vai permear boa parte dos estudos cerrados, até bem recentemente. Tá bom? Então, você tem um monte de autor aqui, eu pulo. E isso vai resultar, esse aqui é o mapa do IBGE de 2004, que onde se lê IBGE tem gente por trás disso. Isso é o Henrique Pimenta Veloso, né, que vai fazer isso. Né? O nosso famoso mapa de vegetação do Brasil foi pensado por esse cara e é isso. Tá? E ele é um detalhamento dessas questões que começaram a ser estudadas desde lá do Martins. Tá? Então, vamos parar aqui um pouco dessa teoria e vamos ver agora, então, alguns sistemas de classificação da vegetação do Cerrado. E eu vou dar destaque para os autores, né, porque eu acho que é uma construção, a ciência é uma construção. Eu costumo brincar que ciência é um muro que você vai construindo, vai colocando tijolinho, às vezes tem que tirar alguns tijolinhos, fazer reforma, e é isso. Então, está numa questão histórica que eu vou falar algum desses caras mais importantes. E é bem legal falar com vocês aqui, porque boa parte dessa teoria foi feita em Minas. Né? Começa aqui com Warmin, depois com Luff, que é um autor paulista, depois tem Rene, tem um monte de gente aí que eu vou passar aqui mais rápido, porque eu estou preocupado com o tempo. Tá? Mas então, vamos lá. Esse cara aqui é absolutamente fundamental, Eugênio Warmin. Ele veio para cá em 1860 e publica
Ele ficou em Lagoa Santa, né? Ele ficou 3 anos em Lagoa Santa e depois passou 20 anos estudando, e ele vem a publicar, 30 anos depois, em 1890, ele publica o que é considerado o primeiro trabalho de ecologia do mundo, que é a vegetação e a flora e a fauna de Lagoa Santa. Qualquer pessoa que queira estudar Cerrado tem que ir no Varmin, tá? O Varmin, ele não faz um sistema formal de vegetação, mas ele diz lá, ele não estava preocupado com isso. Mas ele fala, em Lagoa Santa, que é uma foto maravilhosa do Cerrado, a gente tem florestas e matas, ele dá alguns nomes, matas sempre verdes, capões. A gente tem campos, que inclui savana, né? Cerrado, campo limpo, campo descoberto, e outras vegetações, brejos aquáticos. Eu quero chamar a atenção aqui que ele escreveu isso não em português, né? Ele escreve isso que é traduzido por esse cara aqui, que é o Loeffling, que era um cara que veio morar no Brasil, dinamarquês, e o Varmin, com base nesse estudo o Loeffling, desculpa, com base nesse estudo do Varmin, ele faz uma propostinha de sistema formal para o Cerrado. Então, ele fala, ó, tem floresta, tem mata, tem campos, tem outras coisas. Ele usa uns termos interessantes, como Nhundu. Há uma ligação florística muito forte entre a restinga do litoral brasileiro e a flora do Cerrado, e ele detectou isso e ele coloca isso no mesmo balaio. Tá? Eu até estou pondo como base aqui o mapinha lá do Martins, da vegetação brasileira. Mas o Loeffling, esse cara que traduz, eu até vou voltar ao slide aqui, esses termos que a gente vê, cerrado, campo limpo, campo descoberto, é uma tradução do Loeffling, desse daqui, sobre os termos que o Varmin escreveu. Tá bom? Campo sujo, essas coisas. Está lá no Varmin. E ele traduziu com esses termos que a gente está usando até hoje. Heine é um cara importante, que eu acho importante falar, tá? Porque ele não faz um sistema formal, mas ele estuda muito, ele coleta muito, ele explora muito o Cerrado, e ele vai falar, ó, a gente tem floresta, a gente tem savana, a gente tem campo, tem um monte de nome aqui que eu não vou ficar preocupado em ler cada um. E o Heine também, ele teve uma preocupação, eu falei do Martins, que o Martins foi autor da Flora Brasiliense, que é a flora referência do Brasil. Ele tentou dar um upgrade para essa flora brasiliense, ele faz a flora brasílica, ele também fica mais conhecido ele era um estudioso de orquídeas, é um botânico que trabalhava muito com orquídea, com outras famílias, mas ele tenta dar um upgrade na flora brasileira, acaba que isso não vai para frente. Também, aqui já sobre uma ótica, eu até mudei o mapinha aqui para o Alberto Sampaio, com um olhar mais século XX, tá bom? Eu faço um pulo aqui, como a palestra chama Ecologia do Cerrado, eu fiz questão de colocar o professor Aiten, que foi meu professor. Aiten tem um sistema formal, tanto para o bioma como para o Cerrado, né? Muito criticado o sistema do Cerrado por ser acadêmico demais, mas ele também ele forma aqui na região central, ele não usava esse termo bioma, mas eu vou simplificar. Tem floresta, tem savana, tem campo, tem outras coisas, né? E eu quero chamar a atenção que o professor Aiten, qualquer pessoa que queira estudar ecologia do Cerrado, isso aqui é uma bíblia, que em 72 ele publica a vegetação dos cerrados do Brasil. Então, quem quer se aprofundar nisso, tem que ler Varmin, tem que ler Aiten, tá? Vamos lá. Aí vem o Veloso, que eu falei que é o IBGE, né? O Veloso é o sistema formal brasileiro, que está aqui no IBGE, a classificação do IBGE. O Veloso começa a publicar em 46 e publica até os anos 90. Eu tive a chance de assistir palestra do Veloso nos anos 90, né? Mas então toda essa classificação que a gente vê, o IBGE, que esse livrinho aqui está sintetizado no livro de 2012, mas aí ele fala aqui sobre o Cerrado. A gente tem florestas, sombrófilas, estacional, decidual, a gente tem as savanas, tem campos, né? Ele usa termos como espécie. Então essa é a classificação brasileira que formalmente se usa. E eu já destaco que esse próprio livro aqui, os colegas do IBGE que deram a atualização do sistema do Veloso, eles não desestimulam a classificação de sistemas regionais mais detalhados, pelo tipo de mapeamento que esses nomes aqui permitem. Tá? Então, vamos lá. Um conceito importante, e aqui também é um conceito muito mal interpretado até dentro da academia, desconhecido,
é o conceito do Coutinho do que é cerrado sensu lato. Vocês vão ouvir cerrado sensu lato, senso estrito, sentido restrito, sentido amplo. O que é isso? O cerrado sensu lato é um conceito vegetacional onde a flora é que une, é um tipo de vegetação, melhor dizendo, onde a flora é o que une esse conceito. Então, achava-se, aqui eu coloquei alguns autores, o Ferri, o Rizzini, autores de meados do século passado, o entendimento, o estudo do cerrado achava que do que se chamava campo limpo, campo sujo, campo cerrado, cerrado sem estrito, cerradão, você tinha elementos de flora que permeavam tudo isso. Então, cria-se, então, esse conceito de cerrado sensu lato, e que vai influenciar até o estudo do cerrado no sentido de achar, pelo apelo que as árvores e as florestas têm, que o cerrado é pobre, né? Porque tem pouca árvore, não sei o que, a gente não conhecia essas plantas daqui de baixo, mas achava-se incorretamente que a flora que estava aqui no cerrado sensu lato, no cerrado sentido amplo, ela seria ela estaria permeando todos esses tipos de vegetação aqui, de estruturas diferentes. Isso aqui é uma estrutura de floresta, isso aqui é uma estrutura de campo. Tá? Então, esse é o conceito de cerrado sensu lato, que ele está aí até hoje. Espera aí que não foi, só um segundo. Tá. E aí a gente, então, Felipe Ribeiro e eu, a gente propõe em 98 um sistema de... Eu falei do Aiten, o professor Aiten, ele tinha um sistema de classificação do cerrado onde se achavam mais de 70 tipos de vegetação do cerrado. Então, embora ele não esteja incorreto sob o ponto de vista acadêmico, ele é muito difícil de ser aplicação, especialmente para um público como esse aqui, de juristas. Não dá para usar 70 tipos de cerrado. E até com base nisso, Felipe e eu, a gente propôs, então, esse sistema aqui de formal para o bioma, que a gente tem florestas, savanas e campo, e dentro disso você tem 11 tipos menores de vegetação, e até nessa figurinha que o Carlos falou. E, de fato, as pessoas têm usado isso. A gente publica em 98, dá uma atualização em 2008, e isso, de fato, é um sistema que ele acabou pegando, até nos meios jurídicos. Eu vou detalhar só esse aqui um pouco mais, mas eu insisto, não estou preocupado aqui em fazer um detalhamento absolutamente extremo, mas o nosso sistema é o seguinte: a gente acha no bioma cerrado, bioma sensu Frederick Clements, holístico, você tem 4 florestas. 2 delas são associadas a cursos d'água e 2 não têm associação com cursos d'água. As 2 que têm associação com cursos d'água é o que a gente chama de mata ciliar. Em rios grandes, a vegetação não cobre o rio, né? Eu estou no rio, o sol vai cair aqui. E na mata de galeria, o rio corre dentro da floresta. E por que a gente diferencia isso? Por isso que eu fiz questão de fazer a diferenciação entre vegetação e flora. A flora daqui é uma, a flora daqui é outra, completamente diferente. Tá? Essa coisa tem subtipos, que não dá tempo aqui. E as florestas, então? As florestas associadas à água é a mata ciliar e a mata galeria, floras distintas, embora leigos olhem, uma floresta na beira do rio, é tudo mata ciliar. Não. Sob um olhar mais de gente que entende, não. Tá? E as florestas sem associação com rios que estão nos interfluxos é a mata seca, que ela apresenta diferentes níveis de caducifolia. Lembra lá quando eu falei que tipo de vegetação, mudanças estacionais? A gente vai usar isso aqui para esse conceito, e o famoso cerradão lá do conceito do Coutinho do cerrado sensu lato. Né? O cerradão é uma floresta, mas ele é claramente uma floresta, ele tem uma estrutura de floresta. A gente tem um olhar florístico, mas também absolutamente forte na estrutura, porque as pessoas têm mais facilidade em enxergar a vegetação, e elas têm muita dificuldade em enxergar a flora. Então, o nosso olhar foi: foquemos a vegetação. Então, são 4 florestas no nosso sistema, são 4 savanas, né? O que a gente chama de cerrado sensu estricto, ou sentido restrito, é aquela vegetação lá famosa que todos conhecem aqui, não vou ficar definindo. Parque de cerrado é uma vegetação onde eu tenho uma aglomeração de vegetação em alguns pontos do terreno. As pessoas se incomodam muito com esse nome parque, mas parque é um termo vegetacional usado desde lá do Schimper, e parque é um nome bom. Por que é parque de diversão? Porque eu junto um bando de brinquedos numa área pequena, as pessoas brincam ali. O parque é a mesma coisa. As árvores, a vegetação mais lenhosa, uma vegetação em destaque, não necessariamente lenhosa, ela vai estar em determinados pontos do terreno. Tá bom?
Então, a gente tem o Cerrado Sentido Restrito, o parque tem a vereda, que é uma paisagem complexa, que dá muita confusão de nomes, né? Que é a vegetação em área onde tem buriti. Alguns autores defendem que não necessariamente precisa ter buriti. Isso aqui só isso aqui dá para a gente ficar falando uma hora, então não vou me ater muito a isso, sobre o que é vereda, né? Mas eu chamei a atenção que, curiosamente, eu fui no Wikipedia e ele dá lá uma versão absurda do que seria vereda. Eu coloquei ela aqui embaixo. Ó. Vereda é um tipo de formação vegetacional do cerrado que ocorre principalmente na floresta galeria. Então, ele está falando um tipo de vegetação que está dentro do outro tipo de vegetação. Não é por aí. Eu fiz essa provocação aqui pelo seguinte: cuidado com as fontes. Tá? Vá a fontes boas, porque senão a gente vai ficar replicando bobagem. Então, essa não é uma boa, embora bem intencionada, não é uma boa definição que está lá na Wikipedia. Bom, então, continuando. São as 4 savanas: é o Cerrado Sentido Restrito, o Parque, a Vereda, e tem os palmeirais. O que é isso? São trechos de vegetação onde eu tenho um domínio absoluto de uma espécie de palmeira. Em geral, são os babaçuais, buritizais. O buriti ele pode formar uma vegetação muito diferente da vereda. O buriti em si, se ele for monodominante num lugar, se ele forma uma estrutura até de floresta, ele é um buritizal, não é uma vereda. Tá? Porque a vereda, eu tenho outras... A lista de nomes, a flora é muito diferente de um buritizal, que é um palmeiral, e da vereda. A vereda é rica, o buritizal é pobre. Tá bom? Pobre em espécies, para ficar mais claro para o senhor. E, por fim, a nossa classificação. A gente tem floresta savana e são os campos. E a gente determina lá, a gente define 3 campos. É o campo sujo, o campo limpo e o campo rupestre. Sujo, que eu tenho alguns arbustos e subarbustos. Limpo, faltam esses elementos mais lenhosos que eu vejo nessa foto aqui, que eu não sei se vocês estão conseguindo ver direito, espero que sim. E o campo rupestre, o que vai unir ele é o substrato, que eu vou ter afloramentos de rocha. Tá? Aí eu recomendo, até o Carlos Alberto falou, vão ler Ribeiro e Walter lá, que essas coisas estão muito explicadinhas. Então, vamos lá. Vamos agora, então, ver um pouco dessas coisas que eu estou falando, né? E eu estou tentando amarrar tudo que eu venho falando. Então, agora, paisagens do cerrado e outras vegetações, né? Como a gente viu, você tem várias fisionomias ou paisagens do cerrado, que são as florestas, que são as savanas e que são os campos. Então, vamos olhar isso com mais olhar, de fato, né? Essas fisionomias, elas têm uma ampla distribuição no continente, mas você tem paisagens fisionomicamente idênticas em regiões como aqui, ó. Essa aqui é uma foto do Amapá, essa aqui é uma foto de Goiás, né? Elas são muito próximas. Aqui eu também tinha uma arte para ir deixando os senhores mais animadinhos, eu não vou conseguir, mas vamos lá. Então, quer dizer, essa mesma paisagem eu vou encontrar lá no Amapá e em Goiás. E aqui tem uma coisa engraçada. Há uma dúvida, a gente chama as savanas da Amazônia de Cerrado, alguns autores sim, mas a tendência atual é chamar essas áreas abertas dentro do bioma Amazônia de savanas amazônicas. Né? E a mesma coisa aqui, essa daqui, ó. Isso aqui é uma paisagem lá da Venezuela, são os famosos llanos. Se você convidar um venezuelano para chamar isso aqui de Cerrado, ele vai te bater, assim como se você chamar um brasileiro para chamar isso aqui de llanos, a gente vai tentar brigar com eles. Né? Mas as paisagens são absolutamente idênticas, né? A fisionomia, né, dentro do continente. E isso vai pelas diferentes formas de vegetação. Não só, você tem formas campestres, isso aqui é um trecho na Bolívia, e esse aqui é um trecho no Brasil. Né? A foto, se você não puser uma legenda, pode ser em qualquer lugar. Né? Isso é restrito ao continente? Não. Isso aqui é uma foto do Jalapão, aqui em Tocantins, e isso aqui é uma foto lá de Angola. Né? Inclusive, a paisagem se assemelha, é uma paisagem muito similar. Né? Florestinha, isso aqui é uma floresta, essas duas fotos são minhas. É uma foto aqui em Goiás, que é uma matinha de galeria no início de vereda, e essa foto é lá em Angola. Tem umas palmeiras aqui, tem umas palmeiras aqui. São paisagens absolutamente similares. E aqui está a dica da história, a Gondwana. Essa distribuição ela tem uma origem inicial comum. Né? Aqui, ó, mais um exemplo. Em Angola, eles chamam isso aqui, é o famoso miombo de Angola. Né? Isso aqui são as nossas matas secas, que é uma coisa que também penetra a caatinga e tal. Mais um exemplinho aqui. Ó. As paisagens são muito similares. Né? Olha aqui. Essa daqui entre um trecho lá de Moçambique
e um trecho do Brasil, né? Isso aqui é um cerrado típico do Brasil. Lá em Moçambique você tem uma fisionomia absolutamente igual. Eu já dou um spoiler aqui. O que vai mudar? Aqui um nome de planta, aqui é outro. A flora é mudar, mas a solução evolutiva da vegetação é a mesma, né? Ou aqui entre África e Austrália. Por quê? Lá por causa de Gondwana, né? Eram blocos que estavam unidos. Então eles têm paisagens semelhantes que passaram 80 mil anos desse ano, né? Aqui, ó, mais um trecho entre Brasil e Austrália, mesmo entre aqui da América do Sul, lá embaixo com a Austrália é muito longe do Brasil, mas já foram unidas, né? Mata ciliar de fato aqui. Isso aqui a gente vai encontrar ao longo de toda a Gondwana. Isso aqui é no Tocantins, uma foto do Tocantins, uma foto de Goiás, né? O rio, a mata do lado. Essa aqui é no Pandeiros, aqui em Minas, né? Você vê a variação de coisa. Só que lá em Angola, isso aqui no Rio Kwanza, também vai ter a mesma matinha lá, né? Ou é uma mata seca decídua, né? Outra fisionomia que também é muito comum, né? Essa foto aqui, isso aqui era também tinha uma arte. Eu ia brincar com vocês assim. Isso aqui eu já tive a oportunidade de coletar em Januária. Eu tenho uma foto muito igual, mas eu me perdi, que era analógica. Essa foto eu não tenho mais, mas isso aqui é lá da Austrália. Eu até me orgulhei de chamar isso aqui de Mata Seca descida da Austrália. Essa foto de um amigo, de um colega meu que lembrava. Mas sei, lá em Januária, por exemplo, eu te afirmo que já teve, se não foi destruído, uma vegetação similar a essa, né? Aqui um cerrado do norte de Minas, né? Um cerrado clássico aqui do norte de Minas. Essa foto eu peguei e essa aqui é da Austrália, que é uma cena muito parecida, né? Eu estou fazendo isso aqui o tempo todo. Essa imagem eu coloquei pelo seguinte: a gente fala muito em mosaico. Esse termo vocês vão achar em um ambiente acadêmico. A gente fala de mosaico de vegetação do cerrado. O que é isso? Notem, esse trecho aqui, eu tenho uma estrutura de vegetação. Esse trecho mais arborizado, eu tenho outro, né? Aí eu vou subindo o morro, muda. Então, aqui eu tenho um campo limpo, eu tenho um cerradinho ralo e eu tenho um campo sujo aqui, né? Isso é muito comum no bioma inteiro, né? E insisto, planta responde à altitude, solo, o solo vai ficando mais ralo, a flora que está aqui, eu garanto que não é a mesma dessa que está aqui. Em Minas é cheio disso, tá? Isso é muito comum. Então, quando a gente fala de mosaico de vegetação, é isso. Isso, inclusive, uma foto como essa que levou o professor Aiten a achar isso aqui é uma fisionomia, isso aqui é outra, isso aqui é aos 70 tipos de vegetação dele, que a gente aglutinou isso de uma maneira mais fácil de entender pelo público não estudioso disso. Tá bom? Aqui, uma vegetação secundária em Tocantins, que também tem trechos enormes de Minas com uma paisagem similar a essa, né? Essa aqui é um outro trecho em Minas. Não, isso aqui é uma brincadeira que eu faço, assim, é muito parecido. Isso aqui é lá na África. De novo, Gondwana, isso é uma provocação, né? Então é isso, eu já falei o que eu falei do spoiler. O que está diferenciando, então, essas coisas? A vegetação é absolutamente igual, mas a flora não. Essas variações são devidas e essa explicação está lá atrás. Enquanto aqui no Brasil, na América do Sul, a gente tem as bromélias nesses lajedos. Isso aqui, se tiver ruim para vocês verem, isso aqui são pedras, são rochedos, isso é uma área rupestre. Aqui a gente tem bromélia, lá na África você tem aloe, né? Porque ele especiou para uma outra planta. E é isso, a explicação aqui está aqui no velho Darwin, ela tem uma origem comum, né? Então, isso aqui é em Angola, a gente tem os famosos baobás, que o angolano chama de imbondeiro, né? E aqui, no Brasil, a gente tem as cavanilésias, elas são primas, né? São plantas com uma origem comum. Aqui mais um exemplo, né, entre Moçambique e Brasil. Isso aqui é uma foto minha de Alto Paraíso, é uma Wunderliche, até me fugiu o gênero dessa planta aqui, mas ela é muito igual, só que é outra planta completamente diferente. É outro nome, é outra espécie diferente. Tá? E aqui, então, vamos perder um tempinho com isso aqui mais. Uma coisa que sempre fustigou o cerrado é que o padrão básico do cerrado, e isso outras vegetações sul-americanas são iguais, mas você tem as plantas comuns, elas são poucas. Eu tenho poucas espécies comuns, principalmente no extrato arbóreo. Quando eu vejo um cerrado, você tem um grupo de... Olha aqui esse número. Ó. O cerrado ele tem quase 1.100 espécies de árvores.
mas 38 delas, isso aqui é com base no estudo de um autor importantíssimo no Cerrado, que é o professor Jimmy Hatter, você tem 38 dessas 1.000 e tantas espécies que dominam. Então, quando você olha uma vegetação dessa aqui, no norte, no centro e no sul do Cerrado, do bioma Cerrado, esses 38 nomes de planta eles vão dominar. Isso dá uma propaganda ruim para o Cerrado, que o Cerrado é pobre, porque os estudos lá dos anos 40, 50, 60, 70 do Cerrado, o pessoal ia achar essas plantas, não ficava olhando muito, e as plantas raras elas são em menor quantidade. Então, eu tenho poucas espécies comuns e muitas raras. Esse é o padrão básico, né? Então, quando eu tenho um trecho de vegetação desse aqui, essa plantinha aqui, vamos pegar, eu estou enxergando ela muito, então ela é meio dominante, ou essas mimosas aqui, né? E eu não enxergo essas outras aqui, né? Isso tanto para áreas camponesas, mas principalmente no Cerrado Senso Estricto, ele padeceu muito disso, que as pessoas olhavam, esse troço é pobre, eu só acho palha, eu só acho pau-terra, eu só acho carvoeiro, né? Não, é porque as raras, elas são em menos quantidade. A Amazônia também é assim um pouco não, ela é assim. Então, padrão básico, eu tenho poucas espécies dominantes e muitas raras. Depois a gente aprofunda um pouco mais isso, tá? Então, é isso. Vamos passar agora, até em função disso que eu falei, como é que é esse histórico de compilações da flora do Cerrado? Esse é o meu quinto tema já, a quinta passagem desse sumário. Olha quem está aí de novo, o Varmin. Né? O Varmin é o primeiro cara que compila um dado bom de Cerrado e ele chega a um número de 2.500 espécies em Lagoa Santa. Né? Quando ele publica isso aqui em 1890, já tem os estudos do Grisebal, o Schimper já tinha publicado algumas coisas, mas tem esse dualismo entre floresta e campo. Isso está permeando desde o estudo do Varmin, então ele estava preocupado em achar as plantas silvestres, né? Que, olha lá, ele achou 1.400 plantas árvores, porque ele tinha um olhar que era achar árvore, né? E as campestres é metade. Né? Então, esse é o primeiro estudo dele, e viva que ele tenha feito isso. Aí você tem, ao longo do século XX, aqui também tinha umas artes, mas tudo bem. Esses caras, o professor Rizzini e o Ezequias Hering, eles começaram a tentar fazer a lista, a flora do Cerrado, a fazer a lista de nomes do Cerrado, e em 63 eles soltam uma listinha com 500 espécies de árvores e arbustos. Né? Esse número aumenta para 600, para 700, até os anos 70, e com esse mote ruim, o Cerrado é pobre, o Cerrado é pobre, o Cerrado é pobre. Aí, quando esse cara aqui, que é o Robert Goodland, que faz um dos primeiros, se não o primeiro pioneiro livro que sai com esse nome, Ecologia do Cerrado, né? O Goodland estudou aqui no Triângulo Mineiro, isso é uma foto, isso é uma fotozinha da tese de doutorado dele. Ele só, quer dizer, a turma estava falando que arbustos e árvores cerradas eram 500. O Goodland, só na tese dele aqui, que ele estudou 2 anos em Minas, ele achou 600 espécies. Eu falei, tem algo errado nisso. Né? Reparem que esse número dele é anterior a esse trabalho de 71. Então, ele achou mais espécies aqui na tese dele no Triângulo Mineiro do que a turma estava listando para o Cerrado inteiro. Então, tinha problemas. Né? E aí vem um monte de autores, né? Quer dizer, o Varmin dá lá. Cerrado não é pobre. E isso começa a se descortinar a partir dos anos 80 e 90 com essa turma aqui. Né? Esse aqui é o Benedito Pereira com o Tarcísio, e eles mostram 2.000 e tantas espécies no DF. Né? O Alberto Castro, que é um cara que estudou com gente da Unicamp, ele já aumenta também esse número. Só no Cerrado Sensual tem 1.700, esses números começam a dobrar. Mas esse grupo aqui da turma da Universidade de Brasília, com a professora Janine Filho e com a Roberta Mendonça, a gente publica, eu digo a gente que eu faço parte disso, em 98, uma lista com 6.000 espécies de plantas nativas. Quer dizer, sobe bastante. A gente começa a fazer uma contagem mais com técnicas de computação que essa turma antiga não tinha. Não há aqui uma malhação subliminar minha sobre esses autores antigos. As técnicas que se dispunham não permitiam coisas que, a partir dos anos 80, 90, a gente começou a ter. Tanto que a gente publica em 98 essa lista com 6.000, 10 anos depois a gente aumenta isso para 11. O conhecimento de hoje em dia é que esse número está em 12, entendeu? Mas esse trabalho aqui é relevante porque ele permite, esse trabalho de Mendonça e colaboradores de 98, ele permite que o Cerrado seja incluído como um dos hotspots de diversidade.
eu não sei se todos aqui sabem, mas hotspot é o seguinte, desde o final dos anos, lá dos anos 80, 90, elegeram-se pontos quentes, pontos de muita diversidade no mundo, e de cara, desde o início, o Brasil é quem? Quem são os pontos ricos? Cerrado e Mata Atlântica. Mata Atlântica a gente já sabia disso. A Amazônia não está aqui, chama atenção para isso. E continua não estando muito tempo depois. Mas o Cerrado é um hotspot de diversidade, e isso é reconhecido na academia desde o final dos anos, desde os anos 90. Ou seja, tem quase 30 anos que a gente sabe disso. O Cerrado é rico. Tá? Então é isso, tem esse trabalhinho aqui com 6 mil, com 11 mil. Hoje o número atual, esse aqui é o número mais recente, eu olhei isso agora, vai ter um outro slide, aqui nesses trabalhos da Flora e Fauna do Brasil. Cerrado como bioma, isso aqui é o bioma, tá, gente? 12.689 espécies. Vamos lá, então é isso, ó. A gente tem 12.600 espécies, 1.700 gêneros, 220 famílias. Isso aqui é um dado que eu peguei agora do dia 6. Esse dado ele muda um pouco, porque a flora é uma coisa aberta e as pessoas vão trabalhando. Depois, na discussão, eu posso falar um pouco mais sobre isso. Tá? Mas aqui uma rápida comparação com outras floras que eu estou querendo destacar a importância da flora do Cerrado, da vegetação. Tá? Considerado as angiospermas do mundo, os números atuais falam que tem cerca de 369 mil espécies de angiospermas. Eu devo definir. Angiospermas são as plantas com flores. Tá? Ela exclui aqui pinheiros, que são as gimnospermas. Então, vamos falar de angiosperma, que é a maioria das plantas. São 369 mil plantas no mundo. As estimativas no Brasil elas sempre foram muito superestimadas por várias razões. Você tem autores que chegaram a falar que o Brasil teria 80 mil espécies de plantas. O fato é que, com a flora do Brasil e com quase 1.000 botânicos trabalhando nisso, hoje a gente tem um número de 12.689 espécies por Cerrado. O que significa isso comparando com o mundo, com o Brasil? As angiospermas do Cerrado, esses 12.600 espécies, elas representam 3% da flora do mundo e 35,4% do Brasil. 35,4% do Brasil. Então, o que é que eu estou falando? A gente tem 1/3 das espécies brasileiras de planta estão aqui em 1/4 do nosso território. Tá? Eu gosto desse slide, eu gosto desse número aqui de angiospermas, comparar Cerrado com a Amazônia. O que a gente conhece hoje, está aqui já destacado em vermelho, que o Cerrado tem 12.295 espécies. A Amazônia tem 12.100, ou seja, a Amazônia perde de 100 espécies. A gente tem mais flora do Cerrado do que na flora da Amazônia. Sendo que, na flora geral, se você considera samambaia, gimnosperma também, o Cerrado tem esse número aqui, ó, 12.622. A gente perde para a Amazônia, que é 12.700. Perde por 100 e poucas espécies. Por quê? Por causa das samambaias. Então, o Cerrado tem muito menos samambaia que a Amazônia. Mas a flora de angiospermas do Cerrado é maior que a da Amazônia por causa desse dado aqui, ó. A gente tem uma proporção de árvores para arbustos e ervas no Cerrado de 1/7. O que é isso que eu estou falando? Ups! Né? E na Amazônia é 1/2. O Cerrado é um bioma savânico. A Amazônia é um bioma florestal. Vamos passar logo para o outro que já veio aqui. Né? Então, para cada nome de planta, para cada árvore, então tem uma árvore, essa aqui é uma cagaeta, Eugênia dizentéria. Para cada nome de planta, flora que eu tenho de árvore, eu tenho 7 de arbustos e ervas, que eu sei que minha colega Giselda está aqui, ela já publicou sobre as pequenas do Cerrado. Então, quer dizer, a riqueza do Cerrado é por causa desse número aqui, 1/7. Né? Aqui é um mero conhecimento. Como é que esse conhecimento foi se alavancando? No trabalho de 98, a gente detectou 1/3, depois passou para 1/6 e o dado atual é 1/7. Né? O Cerrado é um bioma savânico, então tem muito mais arbustos e ervas do que coisa. Deixa eu voltar aqui. A Amazônia é uma floresta, então não espero muitos arbustos e ervas na Amazônia, porque o ambiente é muito sombreado. Tá? Eu simplifiquei legal aqui. E aí eu quero chamar a atenção, ainda mais para juristas e tudo mais, e coisas que saem na mídia. Imagens de satélite, aéreas e tal. A gente está, e é violento o aumento, a ampliação de conhecimento que a gente está sobre imagens aéreas para tudo.
E a gente é ótimo para ver vegetação, mas a gente é muito ruim ainda para ver flora. E nisso o cerrado é muito agredido. Então vamos lá, eu peguei aqui peguei 4 exemplos. Os satélites erram a identificação ao nível de família. Só para relembrar, por causa do público aqui, a classificação é família, dentro de família eu tenho gêneros, dentro dos gêneros eu tenho espécie. Tá? Então, satélites erram família. Então, ele acha que é uma sapotácea, mas a planta é uma clusiácea, ou que é uma malvácea, uma forbiácea. Família do café com família, entendeu? Ele erra a família do café com a família do piqui. Erra fácil, né? E não só de grupos evolutivamente próximos, eu vou usar termos já antigos aqui, a nonácea, por exemplo, é uma família primitiva, para ficar fácil, e ebenácea é uma família evoluída. Notem essa aqui. Ó. Isso em herbário, olhando a flora dentro do herbário, às vezes é difícil. Calouros de biologia, de botânica, de florestal erram essas coisas muito fácil. Isso entra de novo. Eu vou lá para o meu primeiro slide de coisas medicinais. Espinheira santa, ela tem uma prima igualzinha que a espinheira santa é uma planta medicinal, isso aqui é um veneno. Então, eu gosto de dizer, ainda vai demorar para os satélites, para o olhar de satélite, ser bom taxonomista. Porque é difícil ser bom taxonomista dentro de herbário. A flora é rica. A gente está falando de 12 mil plantas para a Cerrado e 35, 40 mil para o Brasil. Então, eu não espero, e tem gente trabalhando forte nisso para identificar a planta por satélite, por drone. Eles não identificam bem. Isso eu quero deixar muito claro. Tá? Vamos, por fim, então, já meio para fechar. Eu acho que tem 1 hora que eu estou falando. Conhecimento e conservação. Está valendo? Né? A gente tem estudos no Cerrado desde o século XIX. O Lund, que foi o cara que recebeu o Varney, que apareceu o tempo todo nessa minha apresentação, ele teorizou com toda a competência acadêmica, o Cerrado possui uma origem antrópica causada pelo fogo, e a floresta que é o clímax, mas o fogo não deixa. Essa hipótese dele, ela permeia até os dias de hoje, embora o próprio Varney, que ele recebeu lá nos anos 1860 aqui no Brasil, em Lagoa Santa, ele falou textualmente no livro dele, Lagoa Santa, se o Cerrado é antrópico, como é que eu explico essa flora de áreas não abertas, não florestais? Essas áreas abertas são riquíssimas. E ele fala, a origem é natural e o fogo é parte disso. Só que isso é um dilema muito interessante. Ao longo do século XX, isso ficou muito forte. Né? A gente tem uma série de datações de carvões em áreas do bioma muito bem documentadas. Inclusive, é curioso que veredas são bons para a gente ver isso. Áreas de vereda, que é bem molhadinho, a boa parte desses estudos de carvões vem de áreas de vereda. A gente tem sólidas evidências que isso aqui está queimando pelo menos há 30, 40 mil anos. Né? Se você considerar que o Homo sapiens é de 70 mil anos, não sei. Mas o fato é, Cerrado tem um vínculo com fogo e isso não pode ser desconsiderado. Esse dilema persiste ainda no século XXI, apesar da gente ter esse monte de evidência que eu tentei mostrar um pouquinho da ponta desse iceberg aqui. Então, você tem climas, não é só floresta que é clima, é aquele dualismo que a gente está arraigado. Né? Floresta é legal e o campo não, o arbusto não. Então, vamos lá. O que a gente sabe com muita competência? Esses 3 ambientes do bioma, eles estão submetidos ao mesmo clima. Né? Então, eu tenho 6 meses, basicamente, eu vou simplificar, de um período muito seco e de 6 meses de muita chuva. Algumas áreas eu tenho pluviosidade maior que 1.600, 1.700 metros, que é quase como a pluviosidade de trechos da Amazônia e da Mata Atlântica. Então, a vegetação tem que ser muito adaptada a ficar 6 meses sem água. Né? Então, essa é uma adaptação muito forte. Ela tem claramente, savanas e campos tem um solo e tem adaptações a fogo que depois que passa, várias espécies precisam nos seus modos de vida reprodutivos, elas precisam do fogo ou para estimular a floração ou para estimular quebra de germinação. Né? Então, o fogo é parte dessa coisa, em savanas e campos. Solo é um solo muito lixiviado, tido como pobre, e eu sempre brinco, ele é pobre para a soja, mas para a coalha, para os pau-terra, para os piqui, não. Eles estão adorando o solo que tem lá.
Então, agora é preciso destacar, né? Fogo, eu vou perder diversidade, eu vou perder plantas, eu vou perder bichos em áreas de floresta. Mas sem fogo, eu vou perder diversidade igualmente, tá? E tem autores aqui, e a professora Giselda faz parte de grupos que vem vendo isso, né? Sai um trabalho que eu considero um clássico, em 2015 na SAIS, que o título é A Tirania das Aves. Talvez a professora Giselda possa falar isso depois com vocês um pouco mais. Mas há no mundo inteiro, isso não é uma característica brasileira, na África, na Austrália, em ambientes de savana, há um olhar de que bacana é floresta, o resto é resto, e fogo é terrível. E essa turma vem tentando desmistificar essa coisa. Só que isso passa por um problema. Tá? O que eu estou falando aqui é fogo com manejo correto e sem crime. Né? O que a gente tem assistido é uma série de crimes acontecendo, excesso de fogo em área que não é para queimar. Isso aqui é uma área úmida, por exemplo, uma foto, não é minha, essa foto é da internet, mas é uma área que eu conheço bem aqui em Alto Paraíso, de 2017, que era um incêndio criminoso. O incêndio acabava, a pessoa apagava, vinha, pegava de novo. Então, tem acontecido uma série de crimes. Apesar disso, reparem bem, essa foto é minha 2 anos depois, 3 anos depois, praticamente na mesma área. Você tem uma resiliência da vegetação, mas há um abuso de fogo, e eu sou um defensor de fogo no Cerrado, bem manejado. A gente tem que encarar isso de uma maneira muito adulta, que eu gosto dessa palavra, tem que encarar isso de uma maneira adulta, mas o que tem acontecido é muita tragédia por causa de fogo. Mas, de fato, a vegetação tem essa resiliência, sim. E algumas áreas começam a perder isso. Né? A ponto não, o Cerrado virou o celeiro da produção. Eu não me lembro, acho que foi o Carlos comentou que há esse olhar sobre Mata Atlântica e não para o Cerrado, porque o Cerrado é o celeiro. Então, vamos produzir no Cerrado para cuidar das florestas. E a Mata Atlântica, definitivamente, se eu falei que o Cerrado é mais rico que a Amazônia, eu tenho que ser justo. A Mata Atlântica é mais rica que o Cerrado. O bioma mais rico do Brasil é a Mata Atlântica. E tem por que essas explicações. Variações de altitude, clima. A Mata Atlântica é uma faixa latitudinal muito maior. A Mata Atlântica é muito mais rica que a Amazônia. Mas vamos lá, sob o ponto de vista de planta. Cerrado virou celeiro. Né? Aqui em Minas mesmo, a gente tem uma substituição de floras por monoculturas, que é trechos enormes com eucalipto, com cana, com soja, com milho, com café, pivô para todo lado nos nossos pequenos córregos. Né? Então, isso está alterando a vegetação de uma forma que eu já tinha colocado uma vegetação secundária lá atrás, mas o que está começando a gerar uma série de trechos que vão ficando para trás com vegetação que eu que me arrisquei a propor sistemas de classificação, eu já não sei classificar. Isso é um cerrado típico? Não sei. Por quê? Porque esse antropismo crescente, afetando regimes de fogo, hidrologia, o lençol, ele está alterando a vegetação de alguma forma, a natureza dá um jeito de retornar, né? Plantas. Mas o que acontece muito é isso aqui. Isso aqui era um antigo campo úmido que eu estudei lá nos anos 80, era uma área limpa, então plantas como esse samambaião aqui começam a dominar. Eu tenho uma alteração vegetacional no trecho, em determinado trecho, porque as plantas se substituem. Algumas que vão se beneficiar com fogo, e eu vou tendo um empobrecimento da vegetação. Eu até brinquei aqui nesse slide, que essa é uma vereda, não sei, está tão esquisito isso daqui. Né? Então, isso é uma máxima, ninguém conserva aquilo que não conhece. Isso não se aplica ao Cerrado, porque a gente já produziu muita coisa e o pessoal está desconsiderando. Né? Porque a gente já tem muita informação, um monte de planta com uso atual, com plantas potenciais alimentícias, forradeiras. Eu até coloquei aqui um piqui que goianos e mineiros adoram dizer ficar numa briga de quem é o dono. A gente sabe dessas coisas e a gente está ignorando. Né? Aqui é um slidezinho que ninguém conserva aquilo que não conhece. Né? A gente tem uma carência de projetos nacionais de conservação para o Cerrado, e aqui eu coloquei a Caatinga, a mesma coisa. A Caatinga ainda é mais patinho feio ainda, mas a gente fica para outra hora. Antes, a gente tinha até uma razão, esse pouco reconhecimento que sobre beleza cênica do Cerrado dava para entender aquela monotonia que as pessoas falavam, floresta era bonita e savana não, mas eu sempre brinco. Isso aqui é bonito, isso aqui é feio, mas será que isso aqui é feio? Né? Até estou entrando nesse mérito mais estético.
A gente sabe hoje que você tem um grande valor para a conservação biológica, uma flora riquíssima, recurso hídrico. Não dá para falar em nada de água sem falar em vegetação e plantas, serviços ambientais. Né? E uma coisa que tem me assustado muito, o Cerrado tem sido tratado até formalmente por órgãos governamentais como um bioma florestal, e ele não é. Então, nisso tem surgido muitos projetos de restauração que falam de restauração, e isso me dá um pouco de angústia, porque se pensa em restauração, tenha cuidado. Se pensa em restauração de floresta. Então, você vai querer colocar floresta onde nunca teve floresta. E a gente já meio perdeu o controle. Por isso, embora a gente tenha tecnologias para saber. E também há muita proposta de exclusão de fogo. O fogo, infelizmente, ele ficou demonizado. Né? Então, você tem boas pessoas bem intencionadas querendo exclusão profunda de fogo. Em unidade de conservação, quando queima, as pessoas ficam muito nervosas. Né? Então, você tem uma série de questões que estão em pauta e a gente vai ter que enfrentar isso de uma maneira correta, baseada no que a gente sabe. Né? A gente tem informações. Eu já estou meio fechando, né? Então eu quero até destacar que a área úmida, que é uma coisa que dá muita confusão, eu meio comentei isso, que veredas tem um conceito complicado. Áreas úmidas, isso aqui é um trabalho da professora Giselda Durigan, agora de 2022, a gente tem nas 3 formações do Cerrado, floresta, savana e campo, a gente tem área úmida. Né? Então, aqui é uma área úmida, esse campinho é uma área úmida, a veredinha é uma área úmida, e a gente tem que considerar essas coisas, porque a gente está com legislações muito guiadas, e eu não quero me aprofundar muito, e vou aproveitar que a Giselda está aí, talvez ela discorra um pouco mais isso na semana que vem, tá? Mas o que eu quero fechar essa apresentação aqui é com o seguinte: a gente não guarda água bem em barragens, em rios abertos. Quem guarda a água bem é planta. As plantas chovem e jogam para dentro dos lençóis. É isso que vai alimentar e conservar a água. Tá? Então, é isso. Eu acho que eu vou parando aqui, tá, gente? Eu dei uma corrida, porque eu fiquei preocupado com o tempo, estou vendo que já são 15 para as 9, mas eu estou aberto aqui, vamos conversar. E eu peço muita desculpa pela apresentação, que eu não consegui fazer minha arte aqui. Eu queria ter passado umas coisas mais com animação, não deu, fui tirando aqui ao longo do tempo para os senhores poderem acompanhar, tá? E, mais uma vez, eu agradeço o convite para vir falar com vocês aqui. Muito obrigado. Ô, professor, obrigado. Realmente, assim, aquilo que eu disse no começo, né, o senhor acabou, na prática e tecnicamente, expondo com brilhantismo, assim, né, a importância da gente fazer essa interligação entre o técnico e o jurídico, e a nossa vocação aqui, ministerial, de cada vez mais tutelar o bioma cerrado, né? Eu não sou técnico, professor, mas eu sempre digo assim aqui de uma maneira leiga, né? Que assim a divisão entre biomas ela é humana, né? A natureza ela não conhece essa divisão, então é uma equação que a gente tem que superar na proteção. Né? Como é que a gente pode fazer um parênteses, Carlos? Muito rápido. Até porque eu comentei do conceito original da palavra bioma do Clements, e a gente tem fechado o conceito de bioma para algo, e isso está pegando de volta, eu noto. Né? Você tem autores aí de própria Minas que começam a falar em bioma, campo rupestre, bioma isso, bioma aquilo. Eu gosto de dar um exemplo seguinte: o passarinho que mora na mata de galeria e ele sai para se alimentar ou para nidificar na savana, no cerradinho do lado, e volta para a mata de galeria, ele não mudou de bioma. Esse é um erro que tem acontecido, que tem gente que trata a mata como um bioma, o campo como outro bioma, e não foi isso que o Clements preconizou. Então, eu digo, esses são conceitos heterodoxos do termo bioma que tem se difundido. Era isso. Pois é, e é isso, assim, eu não tenho essa competência do senhor para dizer isso, mas a gente sente, assim, que, né, até a própria proteção do bioma Mata Atlântica, quando você coloca no mapa do IBGE, você limitar o bioma, você criar barreiras ao bioma jurídicos, né, são simbólicos.
né? Quando você tem um regime protetivo do bioma Mata Atlântica e com isso você tem grandes ganhos, você consegue conter grandes desmatamentos, você tem uma repercussão muito importante judicial na fixação de precedentes, na fixação de limites ao retrocesso, na fixação de evitar grandes áreas de supressão. Então, isso é muito importante para a gente, porque a palestra do senhor, a apresentação, ela nos expande a capacidade de pensar em estratégias de proteção. Então, assim, eu tenho certeza que será a primeira de muitas iniciativas como essa, que para a gente são enriquecedoras, porque, como eu disse, o nosso instrumento ele é jurídico, né? Mas para a aplicação jurídica é necessário a gente se aperfeiçoar tecnicamente de modo a conseguir produzir resultados para a sociedade, né? Para que não seja tarde, para que não tenhamos uma lei do Cerrado aprovada futuramente, quando já não existir mais remanescentes, né? Então, assim, nós temos grandes desafios. Outro desafio fundamental para a gente é cada vez mais a valoração dos serviços ambientais do bioma. Isso é fundamental, isso tem crescido muito na Mata Atlântica, no Cerrado nem tanto, de forma a tentar mensurar os valores dos serviços ambientais prestados pelo bioma, para que a gente tenha outra face também de forma mais clara para o Ministério Público, que é a ausência desses serviços, né? Então, conseguir mensurar qual que é o valor de um hectare desmatado que ele deixa de produzir de serviços, isso é muito importante para duas funções jurídicas. Uma, cada vez mais o fomento ao instrumento pagamentos por serviços ambientais. Então, você poder estimular o proprietário que preserva por meio de recompensação econômica, eu acho que isso é válido, e também como forma de compensação por danos ambientais, né? Você superou, para que a gente não fomente uma prática comum que é a orientação aos proprietários assim, ó, desmata, se você for autuado, depois a gente paga uma multa ali, e essa multa ela é irrisória perto do valor de um ecossistema, né? Então, basicamente, são essas minhas considerações que eu lanço como pergunta ao senhor e coloco para a Carolina poder fazer suas considerações, Carol, com a impressão aí técnica da sua regional, né? E você poder selecionar, nós temos várias perguntas aqui no chat, mas que você pudesse selecionar pelo adiantado aí da hora, uma ou duas, para que o professor pudesse responder para a gente terminar no horário. Tá certo. Obrigada, doutor Carlos Eduardo, né, pela palavra. Obrigada, professor Bruno, pela palestra, pela oportunidade de partilhar conosco, né, esse conhecimento técnico, científico sobre o Cerrado. A idealização desse curso, né, surgiu a partir do levantamento das demandas das promotorias aqui da nossa regional, que está situada em uma área de Cerrado, né, que muitas vezes para a gente fazer esse diálogo entre a classificação jurídica de uma conduta e a classificação técnica estava nos faltando um pouco desse conhecimento científico mesmo, né, e hoje o senhor trouxe aqui um ponto que é importante, eu vou até repetir, teve um slide específico, né, que o senhor trouxe que no Cerrado nós podemos observar, né, 4 tipos de florestas, 4 tipos de savana e também algumas formações de campo. Então, dentro deste bioma, nós temos essa diversidade, né, de formações, e isso implica muito nas consequências, né, jurídicas que vão ser adotadas pelos promotores de justiça. Se uma supressão é de formação florestal, e se estiver situado em área de preservação permanente, isso configura um crime, né, de maior gravidade. Se a formação vegetal for outra, aí nós temos outros tipos, né, penais de menor gravidade. Então, isso interfere diretamente na atuação do Ministério Público. Então, nós temos algumas perguntas, né, relacionadas a esse tema, e eu gostaria que... Eu vou selecionar aqui... uma conduta, uma pergunta a princípio, e depois passar para uma segunda, que eu acho que também aborda, né? O pessoal trouxe a preocupação tanto com floresta, quanto com a questão das veredas e buritizais, né? Isso foi trazido aqui. Então,
tem um tipo penal, né, que é previsto no artigo 38 da Lei 9605, que prevê destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação. E o participante, né, pergunta se toda vegetação em área de preservação permanente, que há, né, algumas áreas definidas em lei, por exemplo, que margeiam os cursos d'água, se podem ser consideradas florestas, ou se é possível a gente identificar aí formação campestre e savânica também em áreas de preservação permanente, né? Ou seja, ao longo dos cursos d'água. Definitivamente não. Você ao lago em APP, sobre o ponto, eu vou falar sobre, eu não vou me arvorar a falar sobre o ponto de vista legal, que eu confesso que eu não estou muito por dentro. Giselda é mais atualizada do que eu. Mas você não, em APP você não tem só floresta. Você vai ter outras formas de vegetação. Você vai ter umas coisas estruturais. Eu não lembro em Minas, mas, por exemplo, nos chapadões da Bahia, e alguns desses já viraram algodão e soja, você tinha quase, que eu vou fazer uma expressão aqui, você tinha um cerrado ciliar. O rio era tão encaixado, tão bacaninho, era um dreno tão eficiente que o cerrado chegava... Eu vou falar nomes de plantas aqui, que pode não parecer, mas plantas bem de área seca, ela chegava na beira do rio, porque o rio era uma calha perfeita, o rio é um dreno eficiente. Esse, inclusive, é uma confusão que as pessoas fazem com o negócio de área úmida, que eu espero que... espero não, mas eu imagino que possa ser mais discutido semana que vem com a Giselda, é que não é só a mata ciliar. Vamos raciocinar o seguinte, o rio é um dreno eficiente. Quando está numa área úmida, o que os agricultores fazem? Eles cavam um buraco e tiram a água e levam, fazem um pequeno rio, né? Então, por exemplo, essa questão legal que a água é só onde eu tenho córrego, eu tenho a mata, é um erro fantástico, porque a área de preservação permanente, nascentes estão nelas. E essas nascentes do cerrado não necessariamente estão dentro do ambiente de floresta. E eu acho que isso aqui ficou claro, o que é floresta, o que é campo. Então, você tem áreas campestres, as áreas de aquíferos e as áreas úmidas do cerrado, elas são diferentes das áreas úmidas de Mata Atlântica e Amazônia, que elas são aluviais, quer dizer, a água vai para ali e inunda. Aqui não, é o lençol, né? E as áreas úmidas, elas estão em um solo que é relativamente pouco espesso, diferente de um latossolo vermelho, aquele solo vermelhão do cerrado comum, aquele tem um horizonte C de 3 metros. Em áreas úmidas, esse solo tem meio metro, 1 metro, e a área se acumula ali. Então, você vai ter, em APP, isso tem sim, isso eu posso dizer, você tem uma vegetação não florestal que é a APP. E isso está sendo muito desconsiderado, o pessoal cerca a mata e deixa o campo do lado de fora, e aquilo vai drenando e baixando, e vai causando, na natureza do cerrado, de uma maneira geral, é muito comum que as matas de galeria, lembra que a gente diferencia de mata ciliar. A mata ciliar é um rio grande que é um dreno super eficiente. O córrego da mata de galeria é um dreno menos eficiente. Ele muda o leito, às vezes, de acordo com a chuva que vem, né? E essa mudança de drenagem, isso é explicado, então, porque a lei ela prevê... Eu acabei me enrolando aqui nessa resposta, mas até vou chamar a atenção um dado que a gente conhece. Nas matas de galeria, eu tenho uma flora da borda, do meio e próximo ao dique. A lei, a gente só está protegendo a flora aqui de pertinho. As plantas que estão nessa área da mata e nessa área da mata estão indo tudo embora. E elas são plantas adaptadas a uma área mais aberta, longe da mata, uma área mais ou menos, e a área a gente está basicamente preservando as florestas. Mesmo nas florestas, elas estão mal protegidas, pelo que a gente sabe. A gente precisa pensar essas coisas. Como é que a gente põe isso dentro da lei? As plantas de borda de mata, então, estou informando para os senhores que não têm obrigação de saber. O que eu vejo na lateral, quando eu chego num campinho, eu vou chegando e vejo umas plantas, elas são diferentes das plantas que estão no meio, que são diferentes das plantas que estão na beira do rio. E a nossa lei está simplesmente, essas do meio e da borda estão indo embora. E é isso. A APP, então, ela pode estar estruturalmente sobre outras formas de vegetação que não só floresta. Excelente, obrigada. Não sei se eu respondi, eu acabei me enrolando. Sim, respondeu. Isso é uma questão, nós temos aqui um público também da Polícia Militar de Meio Ambiente, né, aqui presente. Essa é uma questão que é bastante frequente na descrição dos boletins de ocorrência, né, a espécie de formação
da vegetação que foi suprimida, mesmo às margens dos rios, né? E isso traz implicações práticas depois na atuação ministerial. Então, obrigado pelo esclarecimento. Então, eu só agradecer o senhor, assim, muito pela exposição, fazer um convite já para que o senhor possa vir presencialmente aqui para a gente voltar a discutir, formatar já no início do ano um novo evento sobre Cerrado. Eu acho que essa é uma discussão que começou, mas que a gente tem que ser contínua, e para que a gente consiga transformar tudo isso em efetiva proteção do nosso bioma, tá bem? Então, assim, eu agradeço muito ao senhor, agradeço também a Carol e agradeço também aos mais de 150 participantes online hoje pela manhã, aqui, até agora, que é a estatística do sucesso e da grande apresentação do senhor, tá bem? Muito obrigado, então, a todos e uma boa semana. Muito obrigado. Bom trabalho.